Semana de anúncios no governo federal. Lula retoma Minha Casa Minha Vida. Promete dar andamento a obras paradas e anuncia o novo Bolsa Família. Tribunal Superior Eleitoral rejeita recurso e mantém minuta golpista em ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Presidente da Câmara, Arthur Lira, elogia ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e diz ter acordo para o novo texto sobre regra fiscal. E de autoria do deputado delegado Olim, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova projeto para acabar de vez com a perturbação do sossego. O RB Notícias está no ar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira em Maruim, no Sergipe, a retomada de obras rodoviárias do país. Eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Eu vou provar que o problema desse país nunca foi o povo pobre. O povo pobre sempre será a solução quando ele estiver colocado no orçamento da União. A cerimônia em Maruim, Sergipe, marcou de maneira simbólica a retomada de todas as obras rodoviárias do país, que são muitas, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho. E vai entregar todos os trechos da BR-101 ainda no seu governo, que é uma obra fundamental para o desenvolvimento do Nordeste, para a segurança das pessoas. E essa visita hoje, presidente Lula, ela significa um marco simbólico, porque estamos retomando todas as obras do país. País afora, obras como essa duplicação da BR-101 foram recomeçadas, contratando pessoas, gerando emprego e trabalhando para garantir competitividade para o país. Lula, por sua vez, agradeceu aos deputados federais de Sergipe e aos senadores, pois ajudaram na aprovação de uma PEC para os investimentos necessários. Segundo o presidente, esta é a razão dele estar em Maruim hoje. Dizendo para vocês, o Brasil voltou a funcionar. O Brasil voltou a trabalhar. Além das obras, também foi retomado o programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades é a ampliação do limite da primeira faixa de renda para até R$ 2.640. Em Santo Amaro, na Bahia, durante um evento, Lula assinou uma medida provisória que reestrutura o programa de moradias populares. Nesta quarta-feira, em suas redes sociais, o petista postou a entrega de uma das chaves que abre as portas da realização de um sonho: ter a casa própria. 2016 que eu moro de aluguel, de 7 anos, dia 10 de fevereiro. O sofrimento para criar meus 3 filhos, sem poder por modo da família. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, no segundo mandato do governo Lula. Mas na gestão de Bolsonaro, o programa foi substituído pelo Casa Verde Amarela. Apesar de algumas alterações, o objetivo continuou o mesmo: facilitar o acesso a moradias para famílias de baixa renda. E como acabamos de ver, Lula assinou uma medida provisória que reestrutura o programa Minha Casa Minha Vida. Quem tem mais detalhes sobre o projeto de moradias populares é ele, nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala, Ney. O governo retoma o programa Minha Casa Minha Vida. Na Bahia, ao lado do governador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina medida provisória, retomando o programa Minha Casa Minha Vida, agora, uma contratação de 2 milhões de unidades. O programa beneficia aqueles que têm uma renda até R$ 8.000, da zona urbana,
na zona rural até R$ 96 mil por ano. Pois bem, o presidente Lula disse que a roda gigante voltou a girar no Brasil e começa a partir de agora efetivamente o seu governo. Ou seja, na área de obras, porque o presidente já teve aí um desempenho no período de transição, que ele quase que governou o Brasil, da ausência do presidente Bolsonaro. Depois teve o problema do 8 de janeiro. Quer dizer, o presidente esteve envolvido numa série de problemas nos 40 primeiros dias do seu governo, que os problemas relativos às obras ficaram mais ou menos em segundo plano, pelo menos no noticiário, e agora foram retomados. Este programa, o presidente Lula disse na Bahia que agora, efetivamente, o governo começa a governar, ou seja, no âmbito de obras, de realização, de investimento. Porque quando você lança um programa de construção de 2 milhões de casas populares, beneficiando primordialmente os mais pobres, você está levando em consideração a indústria do cimento, material de construção, emprego nesta área, indústria. Aí você leva as construtoras, aí você leva no final da ponta da linha o benefício daqueles mais pobres que, enfim, vão ter a sua casa própria no Brasil. Medida provisória, bem-vinda, oportuna, do presidente Lula. E ainda em assistência social, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o programa Bolsa Família será recriado no próximo mês. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o governo relançará o Bolsa Família no início de março. Principal política de transferência de renda do governo federal, o programa havia mudado de nome na gestão de Jair Bolsonaro, quando passou a se chamar Auxílio Brasil e teve regras alteradas. Mas no início de março, o Wellington e o presidente Lula, o Wellington do MDS, vai dizer: o Bolsa Família voltou porque vai ser relançado no início de março. Também no início de março, volta o planejamento e as obras da educação. São 4.000 obras paralisadas no Brasil, de escolas e de creches. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou a informação e garantiu que o novo modelo já está pronto. Ela sai desse modelo em que se paga um valor só, independente do tamanho da família. Aí, por exemplo, tem esse olhar para famílias que têm criança, volta a ter o compromisso, não é, de também ter a contrapartida de crianças e adolescentes, de jovem matriculado frequentando escola, de vacinação, acompanhamento da gestante. Ou seja, é mais do que uma transferência de renda. Na verdade, a partir do cadastro único, você ter ali a referência para as políticas e com um cadastro bom, um cadastro eficiente, a gente vai chegar verdadeiramente a quem precisa. E o Tribunal Superior Eleitoral referendou a inclusão da minuta golpista em investigação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade manter a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres da Justiça nos autos de investigação, que pode levar Jair Bolsonaro à inelegibilidade. O documento foi anexado à ação que mira o ex-presidente pelos ataques ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada, em julho do ano passado. A decisão do colegiado reforça a tese de adversários do ex-mandatário de que o papel recolhido na casa de Anderson Torres deve ser avaliado no contexto de uma estratégia traçada para desacreditar o sistema eleitoral. Bolsonaro havia recorrido contra a inclusão do documento no processo, mas o corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves negou e submeteu sua decisão a referendo do plenário. Em seu voto, Gonçalves afirmou que a apuração que mira Bolsonaro não limita a análise aos fatos inicialmente narrados, devendo examinar tudo que possa influir no julgamento. É inequívoco que o fato do ex-ministro da Justiça do governo do primeiro investigado
tem em seu poder uma proposta de intervenção neste tribunal e de invalidação do resultado das eleições presidenciais, possui aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade. Os advogados de Bolsonaro argumentaram que a anexação do documento na ação representaria a admissão de fato novo e não de documento novo em momento tão avançado da marcha processual. E a seguir, fim do barulho em São Paulo, aprovado na Assembleia Legislativa, projeto de lei do delegado Olim que acaba com a perturbação do sossego. É depois do intervalo, até já.